forma muito especial. Aliás, nós vamos ter um convidado hoje muito especial. Eu convivo há muito tempo com ele, e de observar a forma como ele conduz as coisas, a leveza com que faz as coisas e, ao mesmo tempo, como é que ele consegue colocar muitos jovens muito pertinho dele, né? É verdade. Bom, eu também sou suspeita para falar, porque eu admiro muito o jeito dessa pessoa de trabalhar. Eu também já trabalhei com jovens durante muitos anos. E ele tem um jeitinho diferente de reunir, assim, umas milhares de pessoas nos projetos que ele coloca pra frente. Tem sim. E por isso que nós resolvemos começar com ele. Com você, Tasso Leite. Oi, gente! Que alegria poder estar aqui participando desse primeiro programa, né, gente? Isso é muita honra, né? Abrir o programa, abrir esses episódios que vocês vão ter. Para mim é uma alegria, é uma honra. E faço de vocês as minhas palavras também, que é uma grande alegria. Agora tem que dizer, né, que ele é pregador, coordenador, designer, cineasta, tudo que a gente pode dizer de uma forma bonita e estética para alcançar a juventude é com ele, né? É, de se admirar, Tassi. Conta então você um pouquinho pra gente do que você faz, quem você é, o que você faz no Fanuel, na vida sem ser na igreja. Da vida sem ser na igreja. É difícil falar da vida sem ser na igreja, porque basicamente a minha vida hoje é na igreja. Assim, desde que eu tive a minha primeira experiência com Deus, a minha vida tem sido estar na igreja, e para mim é a grande alegria de fazer o meu trabalho, né? Eu comecei esse trabalho com a juventude, com o Padre Alexandre. Tem quanto tempo? Eu comecei em 2008. Esse trabalho, e desde então estou aqui, né, lidando com os jovens, e já vivi todo tipo de experiência com a juventude. E é muito engraçado porque quando o Padre Alexandre me chamou, o primeiro projeto que o Padre Alexandre me colocou de fato foi a Perseverança, né, que eram crianças de 10 a 15 anos, e quando ele me chamou, eu fiquei extremamente decepcionado. Por quê? Eu olhei e falei, Padre Alexandre, criança? O senhor vai jogar criança na minha mão? Eu tinha pavor de lidar com a criança. Mas aí o Padre Alexandre falou, não, Tasso, vai, eu sinto no meu coração que você vai ter um jeitinho especial de lidar com criança e com adolescente. E eu fui assim, a contragosto, porque eu queria, na igreja nós tínhamos vários projetos, né, de juventude, nós temos, e eu falei assim, nossa, eu quero lidar com os jovens, né, de 17, 18 anos, que você consegue conversar, né, passar uma coisa interessante para eles. E aí, não, criança, né? Eu tive que repensar toda a forma que eu tinha de falar, toda a forma como eu tinha de lidar com os jovens, e acabei descobrindo uma paixão imensa pelos adolescentes, assim, tanto que é a menina dos meus olhos são as crianças e os adolescentes, porque eu acho que a evangelização tem que começar ali embaixo, né? Se a gente chega neles ali pequenininhos, o fruto colhe. Tudo muda, lá na né? frente, não precisava nem de crisma, de golfe, nada. Se os meninos... Eu acho que eu coloquei ele crianças porque eu acho o desafio maior na igreja é você pegar crianças, né? Imagina um bando de adolescentes assim e crianças. Cheios de energia. Pra mim é desafiador, viu? É verdade. Fora que, para essas crianças chegarem ali, tem toda uma história por trás, o que elas escutam na escola, o que elas escutam na família, né? Muita coisa para trabalhar. Em pouco tempo, eles têm acesso ao mundo 24 horas por dia e uma hora e meia ali dentro de um salão que tem que ter efeito, né? Tem que ter efeito. E não é fácil, né? Porque eles são muito alegres, eles são muito animados, então assim, a gente tem que gastar a energia deles para poder colocar a palavra depois, né? Porque senão você encontra uma barreira de energia na frente que você não vai conseguir ultrapassar. Então a forma de evangelizar jovem tem que ser do jeito que jovem precisa ser evangelizado. Eu estou ouvindo você falando que começou a trabalhar com crianças, mas às vezes é preciso começar contando a sua história, como é que foi o momento em que você descobriu a igreja, se você nasceu num lar católico, como é que foi isso para sua vida e essa caminhada de fé? Pois é, padre, eu não nasci, assim, nasci católico dentro de uma família católica, né? Minha mãe sempre foi católica, ela era catequista na igreja, e também ela é professora de ensino religioso a vida inteira. Então, dentro da minha casa sempre foi um lar. Sua mãe não é como minha catequista Marinha, que era brava. Não, minha mãe era ótima, minha mãe era base. Só que o que acontece? Quando você tem dentro de casa, as coisas ficam mais complicadas, porque você acaba criando uma antipatia. Santo de casa não faz milagre mesmo, né? Eu sei como que é essa história. Não faz. Minha mãe tentava, e eu falava assim, mãe, não tem interesse, não quero. E eu passei muito por isso, sabe? Dentro desse momento em que eu não queria definitivamente estar
envolvido com a igreja, porque eu não fui catequizado pela minha mãe, graças a Deus, né, gente? Porque a gente entrar na sala de catequese da mãe, eu me lembro quando a minha mãe, eu estava na escola e a minha mãe foi minha professora na escola. É uma coisa assim... De ensino religioso. De ensino religioso, então era aquela coisa, né? Era quinta série, e aí chegava, a mãe do Tasso chegou para dar aula, assim, era a vergonha da escola, eu morria de vergonha. Mas, enfim, não nasci católico e acabei descobrindo isso quando eu, de fato, vim aqui para Belo Horizonte. Mas você veio para cá por quê? Para fazer faculdade, Mas... Maria, nesse fato você não sabia, não nasceu aí. Para fazer faculdade. Só que assim, eu passei exatamente isso com a sua catequista, sabe, padre? A minha catequista, ela tinha assim, uma forma de falar de amor de Deus que era impressionante, sabe? Ela falava com um ódio no olhar. Ela olhava assim pra mim e falava... Eu achei que você ia falar assim, ela falava de Deus com sabe, um fogo, um amor. Jamais. A gente tava assim, a gente era obrigado a ir na missa, né? E aí ela olhava pra gente, ela olhava assim, Deus te ama. E ela falava assim, com um olhar de ódio, que eu falava, meu Deus. Socorro, que amor eu vou sentir esse amor? Não, exatamente. E eu falava, gente, e ela devia ter, assim, por volta de uns 98 anos. Pelo menos uns 98 anos. E aí a gente toda sentava na missa e ela sentava atrás da turma de catequese. Por quê? Porque ela beliscava a gente quando a gente fazia bagunça. Então tava lá na missa, as crianças todas prestando atenção, e ela chegava, só que ela beliscava e já falava Deus te ama, né? Ela dava um beliscão nas costas da gente e a gente fazia Deus te ama. A gente fazia, sentiu o amor de Deus agora, né? E lá, assim, tudo que eu vivia, por isso que é a minha paixão por jovens. Não tinha jovem na igreja, não existia juventude. A gente fazia catequese, que era obrigado, fazia a primeira comunhão, depois voltava para Cristo, porque era obrigado, né? Porque cidade do interior, eu que sou do interior, quem não vai na igreja é má pessoa, né? Então a gente tem que ir na igreja. Então a gente é obrigado, a gente vai mesmo que fique na porta, todo mundo vai na igreja. Bateu o cartão, Bateu o cartão, ficava lá. Mas tudo na igreja era velho. Tudo era velho na igreja, a forma de rezar era uma forma velha, não tinha como o jovem ser atraído para aquele lugar, porque tudo era muito, muito, muito triste na forma. Até o sacerdote que a gente tinha lá, quando eu vim para Belo Horizonte, que eu fui na missa pela primeira vez, Padre Alexandre, eu olhei e falei assim, gente, eu não sabia que padre podia ser jovem, não. Será que você... Eu não sabia, eu olhei porque todos os padres que eu tinha convivido tinha na faixa de 90 plus, né, pra cima ali da idade. O pessoal até brincava lá na comunidade, que eles falavam que era sempre missa de corpo presente, porque era tão doce. Olha só, ainda bem que o padre tá aqui, porque se for pecado, né, ele já tá aqui, ele já tá perdoando, porque ele não Daqui a pouco vão dizendo isso de mim, né? Olha. Eles falavam assim, gente, é missa de corpo presente, porque, tadinho, o sacerdote, às vezes ele celebrava, tinha um sacerdote lá, que ele eu não sei o que acontecia, que ele tirava uns cochilos durante a celebração, sabe? Então ele fazia assim, oremos. E ele abaixava a cabeça e todo mundo ficava assim, né? Aí de repente ele falou, Deus, a gente fala, graças a Deus, tá tudo bem, vamos seguir a vida. Tá em paz ainda. Tá em paz, graças a Deus. Tá tudo Às vezes o padre podia ter ido embora, por verdade nem sabia. Exatamente, o pessoal sempre brincava que era missa de corpo presente, que a gente nunca sabia quando ia acontecer. Mas era isso, era uma igreja muito, muito, muito antiga, tudo. E essa forma de pregar amor de Deus era muito pesada, sabe? Era aquela coisa, a minha cidade é Passos, né? Que é Senhor Bom Jesus dos Passos. Então, o padroeiro é aquele Cristo com a cruz, né, todo ensanguentado, assim, e aquela tradição antiga, né, das imagens que tem cabelo, né, eu achava aquilo assustador, igual tem em Ouro Preto, da cidade, aquele Cristo que as pessoas doavam o cabelo, eu olhava para aquilo e ficava com medo daquela imagem, né, e o padre apontava para ela e ele falava assim, tá vendo? Tá vendo aquele Cristo ali, aquela cruz que ele tá carregando? E eu, 6 anos de idade na catequese, tá vendo aquele Cristo ali? A culpa é sua. Aí eu falava, gente, mas o que eu fiz? Eu nem conheço. Eu não sei quem eu não conheço. Não emprestou seus brinquedos. Não. Mas ele falava, a culpa é toda sua. E eu olhava e falava, mas eu nem sei quem é esse moço que você está apontando ali, sabe? Eu não conheço essa pessoa. E não conheço, de fato, o amor dessa pessoa. Então eu não conhecia o amor de Cristo. Era falado, todo mundo falava que Cristo nos amava, que Deus nos amava, mas eu não entendia isso, sabe? Eu cresci com o pensamento, e a minha mãe usava muito essa frase, Deus está vendo. E Deus tá vendo era o jeito de botar pavor na gente. Às vezes, quando eu ia ficar sozinho em casa, estou saindo, mas Deus tá vendo. É uma catequese do medo, né? Que você não faz as coisas que você não deve fazer porque você teme a qualquer momento o mal maior. Tudo. Eu achava assim, eles falavam, né, que criança que faz coisa errada, Deus joga um raio na cabeça. Era assim a minha catequese. Eu fui criado dessa maneira. Então, trovejava, eu escondia debaixo da cama. E olha que eu nem era uma criança bagunceira. Mas eu tinha medo. O tempo todo eu tinha medo. Eu só tinha medo. Tudo
quando se falava em Deus, a minha impressão era, ele é um homem, né, que tá lá em cima, olhando tudo e só esperando eu fazer alguma coisa errada. E olha como que a forma de dizer, de comunicar, de evangelizar muda completamente um relacionamento que deve ser saudável, que deve ser de todo dia, que deve ser cheio de carinho, de amor, né? Às vezes a gente suporta, são as imagens que as pessoas vão passando de Deus pra gente, que Sim. não é nem a imagem de Deus, né? São as imagens que as pessoas Criaram vão colocando na nossa dele. cara, criaram dele, né? Severo, bravo, né? Que é o que na catequese não pode ser. Pra mim era punitivo, o tempo todo, assim, Punitivo. Deus esperava que eu cometesse um erro para me punir. Essa era a única função dele, segundo a minha catequese, segundo que eu fui formado. Então, pensando, né, racionalmente, quem quer ter um relacionamento com alguém que tá o tempo inteiro querendo que você cometa um erro para te punir? É. Não tem como. nem na vida real, Nem né? na vida real. Ninguém quer um amigo assim, um pai assim, um marido assim. A gente não quer isso. pro nosso Exatamente. relacionamento. É aquela coisa que eu sempre falo isso para os jovens. O medo, ele pode até gerar um respeito, entre aspas, né? Mas o medo não gera amor. Ele gera um respeito. Às vezes você tem medo, né? Eu tenho medo, eu tenho respeito, eu vou na igreja por medo, por respeito, mas não por amor. Não gera um relacionamento, né? Pais que às vezes são muito rígidos com seus filhos, de uma maneira extremamente pesada, normalmente é isso, né? Filho, não mexe nisso. O pai sai, o filho mexe, porque ele quer desobedecer propositalmente aquele pai que impõe um medo nele, né? Então, para ele se sentir corajoso, para ele sentir que ele tem força. E na hora de fazer, faz 1000 vezes pior. E na hora também, de fazer, né? faz Tem mil essa vezes sensação. pior. Exatamente. Então, para ter esse relacionamento de amor, é necessário que haja essa vontade de estar próximo e a forma de ser falado precisa mudar, né? E nisso, eu acho que foi isso que me converteu mais forte. Quando eu cheguei aqui em Belo Horizonte para fazer faculdade, eu não era católico, eu tinha uma coisa que eu não queria ser, era católico, quando eu cheguei aqui em Belo Horizonte. Achou uma oportunidade de sair daquele medo, daqueles bloqueios, Exatamente. E eu mudei aqui para Belo Horizonte, eu vim morar com um tio meu, que era muito católico, e eu estava morando com ele e ele me levou para a igreja. Falou assim, e assim, gente, para mim foi a maior decepção da minha vida. Que eu falei, mudei para cidade grande. Estou livre! Mudei para cidade grande, Belo Horizonte, né? Quem vem do interior de Minas acha que a gente chegou, né, na capital. E eu falei, no shopping. Tudo que eu queria na minha vida. Liberdade, não tem meus pais aqui comigo. Tô livre, posso fazer o que eu quiser. Fazer Na faculdade. flor da idade, Gente, na flor da eu vim idade. fazer cinema, vocês pensam bem, né? Eu vim assim, era o sonho da minha vida, sempre fui apaixonado por cinema. E aí quando eu vim fazer cinema, eu falei assim, gente, eu vou fazer uma faculdade de cinema, eu tô no mundo das artes agora, né? Eu tô em outra realidade. E esse meu tio me convidou, falou assim, vamos na missa, não sei o que. E eu falei, eu não vou fazer desfeita, né? Tô aqui, tô morando com ele, não vou fazer desfeita de não ir na missa, né? E comecei. Ele era paroquiano. Ele era paroquiano, já ajudava nos retiros lá da paróquia. E aí eu cheguei aqui em agosto para fazer a faculdade e em setembro ia ter um retiro. E aí ele chegou para mim e falou, Tássio, fiz sua inscrição no retiro, seu presente de boas-vindas. Que presente, Gente, foi a minha Assim, né? decepção. Muito obrigada. Foi a maior Adorei. decepção da minha vida. Eu falei assim, não é possível que ele vai tentar me levar pra igreja. Era tudo que eu não queria, era ir pra igreja. Mas eu falei, não posso fazer desfeito, né? A gente do interior é assim, não faz desfeito de jeito nenhum. Eu falei, não vou. Será que tinha uma mãe por trás desse Com pedido? certeza, com certeza. Não tinha como, assim. Aí eu cheguei e fui fazer esse tal do retiro. E eu pensei comigo mesmo. Eu falei, gente, pelo menos é um final de semana de comida de graça, né? Eu não vou gastar, estudante é pobre, né? Então eu falei, um final de semana comendo de graça. Então, melhor coisa que eu vou ter. E eu me lembro que eu cheguei no retiro, cheguei lá na sexta-feira na paróquia para começar o retiro. E eu falei, o meu objetivo é passar desapercebido. Era retiro do Master? Retiro do Master, né? Que é jovens adultos. E eu falei, eu vou passar desapercebido aqui, ninguém vai perceber que eu estou aqui nessa igreja. É o meu objetivo no final de semana, chegar, comer, ir embora no domingo e pronto, e falar, fiz a experiência, foi legal, mas não é pra mim. Era esse o meu objetivo, de passar. Fui com o capuz, cheguei, o ônibus chegou, sentei na última fileira do ônibus, baixei a cabeça, falei, vou fingir que eu tô dormindo, porque eles já falam que esse povo de igreja é esquisito, então não vou nem chegar perto. Mas você percebeu que era esquisito mesmo? Era esquisito mesmo. Eu mal sabia eu que ia virar uma das pessoas Hoje eu ia fazer esse comentário, mas eu resolvi não Hoje eu sou o fazer. rei dos esquisitos lá da igreja, já não tem como. E aí eu falei assim, esse povo é meio esquisito, né? Eles gostam de conversar, então eu não vou. Sentei na última, baixei o capuz assim, fiquei de cabeça baixada. E aí de repente eu notei que tinha uma sombra parada do meu lado. Eu falei assim, tem alguém aqui querendo bater papo comigo. Aí eu baixei a cabeça e falei, vou fingir que eu tô dormindo, que aí a pessoa não me incomoda, né? E fiquei assim. E a pessoa continuava. E aí eu falei, não tem jeito, né? Não vou ser mal educado também, né? Aí eu parei, olhei pra ela, falei, tudo bem? Como é que vai? Aí a pessoa olhou pra mim e falou assim,
você é o sobrinho do Gilberto. Aí eu falei, pronto. Nossa. Meu disfarce. É igual o filho da catequista, né? catequista. Agora virou o sobrinho do paroquial. Sobrinho, você é o sobrinho, né? Eu falei assim, sou eu mesmo. Falou, gente, vem aqui pra vocês verem, olha aqui quem tá aqui, o sobrinho. Aí eu falei, gente, acabou o meu disfarce, né? E aí não tinha jeito. Onde eu ia no retiro, era o tal do sobrinho, né? Era o tal do sobrinho. Aí ficava e todo mundo chegava, todo mundo me cumprimentando, todo mundo me acolhendo. Eu falei assim, gente, não é possível, o que acontece? Aí cheguei, aquele povo dançando, aquele povo pulando, e eu falei, gente... Suado, aí pula, solta, dá aquele abraço do acolhimento. O trem que eu tinha pavor, eu adoro fazer isso hoje em dia, quando eu tô fazendo pregação, o tal do olha pro lado e conversa, eu sempre fui muito tímido. Olha pro lado e fala uma coisa pra pessoa. Joia, tudo bom. E assim, tinha pavor, então fiz o retiro. E teve um momento muito engraçado, que foi assim, que foi o primeiro momento que de fato Deus mexeu no meu coração de uma maneira muito forte. Eu tava ali e tava tendo uma dinâmica, e a gente tava todo mundo vendado. E aí, eu via que tinha uma movimentação acontecendo, eu tava vendado, e aí de repente, a pessoa que tava conduzindo falou assim, agora o amor de Deus vai tocar o seu coração de uma maneira que você nunca sentiu. Aí eu falei, gente, eu tô aqui, tô vendado, tá todo mundo vendado, tô nem aí, vamos experimentar o que é esse tal amor de Deus. Vamos sair daqui pelo menos tendo tentado. Falar que eu tentei, né? E aí eu falei assim, vamos. Aí eu abri o braço e falei, o amor de Deus vai me tocar agora. Aí a pessoa à minha esquerda começou a chorar. Eu falei, chegou ali o amor de Deus. Tá nas proximidades. Aí a pessoa da minha direita... Eu falei, chegou ali também, o amor de Deus. Aí a pessoa da minha frente começou a chorar, a pessoa de trás começou a chorar. E eu falei assim, agora só falta eu, né? O amor de Deus vai chegar em mim. Aí eu falei, vem amor de Deus, eu quero sentir também esse amor de Deus. Aí de repente passa alguém atrás de mim assim, esse aqui não é o sobrinho do Gilberto? Aí eu parei e falei, acho que falhou, o amor de Deus. Aí a outra pessoa chegou correndo e falou, quem que tinha que dar um abraço nele? Aí a pessoa falou, não sei, era o fulano. O fulano não chegou ainda não. Aí falou, alguém tem que abraçar ele. Aí a pessoa falou, mas eu não posso porque eu tenho que abraçar o outro. E eu também não posso porque eu tenho que abraçar o outro. Aí eu falei... Você ouvindo tudo isso? Eu ouvindo. Aí eu falei, falhou. O amor de Deus falhou. Aí eu abaixei o braço assim, aí a pessoa cutucou meu ombro. Aí eu tirei a venda, ela falou assim, olha, alguém tinha que te abraçar, mas ela faltou. Então sinta-se abraçado. Ai, gente. Hoje em dia você podia dar uma formação. Jamais falhar. Não, na minha gestão isso não aconteceria definitivamente. Isso não. Mas aí falhou. Aí naquele momento, aquilo ali foi pra mim pesado, que eu falei assim, será que Deus então não me ama? O que foi? Por que todo mundo teve, mas não teve pra mim? Por que isso aconteceu comigo, especificamente? Todo mundo foi abraçado. Eu olhei pro lado, tava todo mundo abraçado. Aos prantos, e eu não. Comigo não aconteceu. E aquilo ali me incomodou. Eu falei, por que comigo não aconteceu? Será que Deus quer falar comigo de alguma maneira diferente do que simplesmente um abraço do qual eu vou chorar? E aquele foi a primeira pólvora, né? Interessante que você fez essas perguntas. Se fosse outra pessoa, se tivesse outra experiência, teria fechado ali, pronto, o ciclo teria terminado, acabado e... Aqueles mesmos bloqueios que a gente estava conversando, talvez esse também pudesse ser um gatilho, né? Pra alguém nunca mais... Exatamente. Voltar. Poderia ser a minha experiência negativa profunda com a igreja de não querer mais voltar. Sim. Mas é tão interessante que aí nisso a gente começa a ver como que Deus é pessoal. Porque ele sabia que comigo teria que ser daquele jeito. Se uma pessoa tivesse me abraçado e eu provavelmente me emocionaria, aquilo ali seria só um momento para mim, né? Um momento que eu choraria, talvez me emocionasse, mas o não ter recebido foi o que de fato despertou em minha vontade de buscar. É onde Deus fala pessoalmente, né? E eu vi que ali foi um momento pessoal. E aí, a partir daquela experiência ali no retiro, depois disso eu vivi uma outra experiência, gente. Eu nunca chorei tanto na minha vida até Mas hoje. calma, você foi embora desse retiro se sentindo amado ou abandonado? Muito, profundamente amado. Porque mais tarde no retiro, isso foi na sexta-noite. Aí foi o sábado o dia todo e nada ali me incomodou mais, nada mais me tocou. E eu falei assim, pra mim já deu a experiência. E no final do sábado à noite ia ter outro momento, com vendas. Eu já estava meio traumatizado. E aí o pessoal todo falou pra mim, falou assim, experimenta, faz esse último momento. Tenta, se realmente não acontecer nada na sua vida, se realmente aquilo não for marcante, pelo menos você sabe que você fez até o fim. Eu falei, tá bom, vou fazer até o fim. E foi naquele sábado à noite pra mim, que foi o dia 22 de setembro de 2008, se eu não me engano. Mudou a minha vida. Eu tive uma experiência ali que foi sobrenatural, foi uma coisa que eu não sei explicar. Todo mundo que estava no retiro comigo, você pergunta, a pessoa lembra de mim nesse momento, porque eu nunca chorei tanto, não era um choro de
era um choro desesperado, era um choro de pavor, era um choro de pavor pelos meus pecados, pela minha vida, por tudo que eu estava vivendo. Um abrir de olhos. Um abrir de olhos absoluto, de olhos fechados, né, vendado. E aquilo ali mudou a minha história de uma maneira como eu nunca senti, sabe? As pessoas acharam, pra vocês terem ideia do tanto que eu chorei, como o teatro era um momento de teatro, né? Entre aspas, vendado. As pessoas acharam que eu fazia parte do teatro, que eu tava chorando pra tentar emocionar outras pessoas. Tipo aquela plateia que o pessoal levanta a plaquinha, né? Sorrindo, chorar. Exatamente. A pessoa achou que eu tava chorando pra tentar emocionar outras pessoas, mas não foi. Foi assim, foi extraordinário. E depois daquele momento, aquilo ali, minha vida mudou. Eu voltei, eu era uma pessoa, no sábado à noite, eu me tornei outra pessoa, no sábado, no domingo de manhã. Assim, as pessoas falavam, a sua fisionomia mudou, sabe? Eu sempre fui muito tímido. E assim, aquilo ali, de alguma forma, a presença do Espírito Santo mudou meu coração de uma maneira que eu falei, é isso aqui que eu quero pra mim. Engraçado, eu não tenho esse dia e momento marcado, assim. Eu tenho. Tem? Eu tenho. Fui, assim, não de chorar e tudo, mas fui muito jovem, com 7 anos, quando eu me ajoelhei diante do padre para fazer a minha primeira confissão. E aquilo ali tocou, houve lágrimas e eu disse, eu serei como esse padre aí. Foi aquele momento ali, assim... Aquela emoção. Lembro-me, né, o padre da minha terra com uma batina bege e, assim, eu disse, é aqui, é agora. Eu coloquei minhas mãos entre as mãos dele e aquilo marcou minha vida para sempre. Foi aquele momento. E não existe, é engraçado, até porque não existe idade, né? O senhor tinha 7, eu tinha 21 na época, e assim... essas experiências que estão na Sagrada Escritura, né? Alguns são chamados jovenzinhos, né? Aquele que está lá no templo e que tem que escutar o nome de Deus, outros na idade... Não tem esse momento, deu Santo Agostinho, né? Muito mais tarde... Porque às vezes as pessoas ficam pensando assim, eu ainda não fui. Eu acho que Deus tem um momento para cada um, né? E é engraçado, nesse retiro ainda aconteceu uma outra situação que foi impressionante, porque enquanto a gente foi numa pregação, aí foi no domingo de manhã, e o pregador ia falando e trouxe tudo o que eu tinha em relação às perguntas sobre Deus. Ele apontou para a cruz e foi assim, exatamente o meu momento de infância. Ele apontou para a cruz e falou assim, tá vendo aquela cruz ali? Naquele momento, sabe? Você falou. Eu esfriei a espinha, porque eu falei, ele vai falar que a culpa é minha. Ele falou assim, a culpa é sua. Eu falei, pronto, é igual o padre que falava na minha época e tal. E eu falei assim, aí eu já me armei inteiro e ele falou assim, foi por você. É tão gritante a diferença entre a forma de falar, na hora aquilo ali me desarmou de uma maneira que eu falei, é isso. Não é a culpa é sua, foi por você. Existe uma distância na forma de pregação gigantesca, né? A culpa é sua, foi por você. Naquele foi por você, eu entendi o que era amor, de fato, o amor, né? E um amor que vai te fazer querer ficar. Na hora que ele falou, até lembrei do nosso quadro aqui, do nosso... Olha lá o Cristo, Tanto que a imagem do Cristo para mim hoje eu tenho uma imagem na minha casa de um Cristo que eu vi, quando eu vi ela eu falei, é para mim. E é um Cristo morto, já a imagem do Cristo morto, ele com muito sangue, com muito machucado, e aquela imagem, sempre que eu vejo aquela imagem, me remete à minha infância e me remete à minha conversão, porque eu falo assim, é esse Cristo, sabe? É esse Cristo. O Cristo que sofreu por mim, por amor de mim. A culpa não deixa de ser minha, mas a leitura foi por mim. Exatamente. E isso faz a gente dar um passo diferente, né? Porque aí eu não iria entrar e caminhar na igreja porque eu tinha medo de Deus, mas porque eu era grato ao Senhor, né? Então, isso mudou a minha forma de caminhar, porque todas as vezes que eu olhava para a imagem do Cristo, eu sentia não mais medo, mas gratidão pelo que ele tinha feito por mim. Quando você viu essa experiência lá no retiro e que você percebeu que outros jovens não viveram, como é que você ficou diante disso? Porque às vezes a gente fica assim, eu vivi, mas o outro não viveu. Como é que bate isso? Foi difícil, sabe, Padre? Porque é engraçado, porque a gente sempre faz essa dinâmica, que foi a que eu experimentei, o amor de fato de Deus na minha vida, em todos os retiros que a gente faz, assim, pelo menos uma vez por ano a gente faz essa dinâmica. E todos os anos eu esperava a pessoa que vivia a mesma coisa que eu. Eu falei assim, eu acho que deve ser tradicional dessa dinâmica ter um tacho que vai chorar. Alguém quase morrer. Alguém quase morrer de tanto chorar. Mas eu não via essa experiência acontecer. E até hoje eu nunca vi, pelo menos com a intensidade com que eu experimentei ali, eu não via. Mas eu vejo em vários outros momentos, né? Cada pessoa, e isso é mais bonito ainda, né? Cada pessoa experimenta da sua forma, do seu jeito. Só que criou em mim um anseio, né? Que o Padre Alexandre sempre fala isso, que é um anseio pela excelência. Que é um anseio de falar assim,
a gente tem que fazer o nosso melhor. Sim. Tudo é de Deus. Quem vai fazer a obra é de Deus. Mas eu tenho que oferecer a melhor experiência possível para que aquela pessoa possa experimentar aquele amor. Então, para mim, sempre, todos os retiros que eu organizo, tudo que eu estou à frente na igreja, eu tento fazer assim, olha, eu tenho que dar o máximo de mim para fazer a melhor experiência possível para que outras pessoas possam experimentar a graça e o amor de Deus, porque eu vejo que Deus, ele é perfeito e ele faz todas as coisas perfeitas, e muitas vezes o único canal que atrapalha somos nós mesmos. Sim. Né? É o ser humano na sua forma de tentar falar de Deus, que às vezes atrapalha outras pessoas experimentarem. Sabe? E às vezes o caminho mais fácil é deixar as coisas de Deus como a última coisa, se sobrar um tempo, e aí a gente vai fazendo meia boca, vai empurrando. E quantas coisas a gente faz bem, né? A gente quer se dar bem na nossa carreira, a gente dedica um tempo, a gente estuda, a gente aprende, a gente quer mostrar serviço para o nosso chefe. Na nossa família a gente sabe que a gente precisa investir tempo, que a gente precisa investir amor, conhecimento. Aí chega na igreja e a gente fala, ai, tô tão cansado, o tempo que me resta é tão pouco, né? Deixa eu dar só a última gota do que eu tenho aqui. Exatamente. E o caminho é justamente o inverso, né? E é disso que você faz, é isso que você faz, é disso que você consegue contar pra gente. E depois da conversão, você já pegou pra servir, já pegou a perseverança que o padre botou na sua mão? Eu tenho que contar também, porque ele achava que o padre, quando ele chegou do retiro, como é que foi a celebração eucarística, e ele fala da conversão também, né? Exatamente. Aí foi assim, eu voltei do retiro maravilhado, né? E aí eu voltei vendo o Padre Alexandre, a homilia foi maravilhosa e foi muito engraçado, porque eu tenho quase certeza, não sei se foi na missa do retiro ou na missa seguinte do retiro, que trouxe uma passagem que foi o meu primeiro contato com a Bíblia, né? Que foi a homilia do padre, que é uma passagem de Mateus 6, e que foi muito engraçado, porque no retiro Deus vai falando em muitos sinais, né? Muito engraçado. Eu estava chegando no retiro com a minha mala e eu tinha ganho uma Bíblia de presente para levar para o retiro, com a Bíblia debaixo do braço. Quando eu fui subir a escada, eu tropecei e a minha Bíblia caiu rolando, escada abaixo, e caiu aberta. Nessa passagem de Mateus 6. E ela é a única passagem dessa minha Bíblia que eu tenho, toda amassada a página. Porque na hora que eu abri ela, eu falei assim, essa página toda amassada, eu sou meio perfeccionista com as coisas, eu vi essa página e incomodou profundamente aquela página amassada. E aí eu desamassei ela e li tudo que estava escrito ali, e era justamente essa passagem de Mateus 6, especialmente o versículo, né? Não vos preocupeis com o dia de amanhã. E aquilo era muito importante para mim naquele momento, era muito marcante, porque eu estava mudando de cidade, eu não sou uma pessoa que tem muitas condições financeiras, então era um desafio estar na cidade grande, né? Então, pra mim, eu tava com muito medo de tudo aquilo. Aquela passagem me atingiu assim. Tudo novo. De uma forma nova. E aí o padre trouxe isso depois na homilia, eu me lembro exatamente falando disso na homilia, sobre essa entrega das suas preocupações para Deus. Aquilo ali me marcou. E eu falei assim, gente, não é que Deus fala mesmo com as pessoas? Eu tô impressionado, né? Que Deus tá E às vezes não é um trovão, um glitter que cai, né? É na palavra que faz sentido para você naquele dia, naquela hora. É na palavra que faz sentido, porque eu penso muito assim, a nossa forma de falar com Deus é a oração. Mas a forma de Deus falar conosco é todas as coisas, né? Então, assim, quando a gente reza, a gente fala com Deus. Mas e Ele? Como que Ele fala com a gente? Com tudo, com todas as coisas. Basta que nós estejamos atentos para ouvir o que Ele tem para dizer, né? E Ele tá falando, sabe? Às vezes as pessoas falam, tá, isso foi uma coincidência. Pode ser que seja uma coincidência, mas Ele falou comigo através daquela coincidência. Então, quando Ele fala com você, mesmo que seja através de uma coincidência, mesmo que seja através de um fato cotidiano, significa que Ele está falando, né? Porque Ele pode fazer isso. Então, eu acho isso muito forte, muito impactante. E eu passei... Isso é uma das coisas que eu mais tento na minha vida, sabe? Perceber Deus em cada detalhe do que está acontecendo, sabe? Ver o que Deus quer me dizer. Porque foi justamente isso da minha conversão, né? Por que eu não fui abraçado? Então, eu sempre gosto de ouvir o que estão tentando me dizer através de alguma coisa que me acontece. Padre, como que a gente pode ter esse discernimento, assim, de saber o que é a voz de Deus no dia a dia, o que faz sentido pra gente? Alguém fala alguma coisa, a gente fala, será que é Deus falando comigo isso, nesse momento? Como que a gente pode deixar os ouvidos abertos, assim? Eu sempre coloco pra minha vida, né? Se que alguém fala alguma coisa e me leva a uma mudança, porque também, às vezes eu estava vendo alguém falar assim, Jesus mandou dizer isso para você, ou Nossa Senhora mandou falar isso para você. Eu não creio muito nessas coisas, né? As assim, profetadas. As profetadas, isso para mim, assim, às vezes são muitas sacadas que a pessoa pega um pouco do ponto de vista do outro e não sei o quê. Mas é isso que ele falou, né? Às vezes é a Bíblia que cai, aí você abre aí na mesma hora, parece que você ouviu a homilia desse evangelho, né? Então eu acho que são coisas assim, no cotidiano, alguma coisa que chega
e você vai vendo. Agora, essas sacadas, para mim, elas Não faz são muito demais. sentido. Claro que acredito em tudo, das visões, aparições particulares e tudo, mas quando uma coisa é muito forçada, isso para mim, Tem não que sei ser para uma, vocês, tem que ser né? uma coisa com discernimento, assim. Uma Discernimento, palavra que fez sentido e que pode ser aplicada, que faz sentido naquele momento, que você pode colocar em prática. Porque você imagina, você pega alguém falando assim, vou ler a Bíblia e tá lá assim, se você tem que realizar alguma coisa, faça. Aí outra passagem diz assim, aí lute com seu irmão. Então, quer dizer, tem que ter o discernimento daquilo que Deus quer, só o bem, para que a gente possa se unir ao outro e com a gente mesmo, né? Eu penso muito nisso, justamente nesse ponto, que foi por ter sido a homilia do padre no mesmo dia, ou na semana seguinte, porque para mim é muito bonito isso, que é o que Jesus fazia, né? Ele às vezes dava uma parábola, mas explicava para os apóstolos no escondido, né? Com os apóstolos, quando eles estavam juntos. E aí eu via, tipo assim, Deus me deu uma palavra, e aquilo ali entrou no meu coração, mexeu comigo, mas eu falei, eu não entendo ainda essa palavra. E aí eu vou à igreja, e a igreja me dá a resposta. E aí o padre fala disso, eu falo, é a confirmação que eu precisava, né? Não é simplesmente uma palavra solta, é uma confirmação. Então eu acho que quando a gente tem essa confirmação, que ainda vem por parte de um sacerdote, por parte da igreja, eu acho que isso vem de Deus, né, de fato. Eu acho que assim, o que eu admiro no Tasso também é a forma interessante e às vezes muito cômica que ele vê as coisas, né? E Tipo o quê? O que, por exemplo, a gente pesquisa, né, para trazer e eu observo lá e tudo, né? Santo de devoção, não é? Como é que é a sua experiência com isso? Então, padre, eu tenho assim, isso veio muito antes da minha conversão, que é a São Miguel Arcanjo. Antes de fato ser católico, eu sempre gostei muito de anjo. Era uma imagem que eu achava muito bonita, sabe? Eu achava a imagem dos anjos, eu sempre desenhava muito, né? Eu sempre gostei de desenhar, então eu desenhava muitas imagens de anjo. E eu sempre gostei muito. E quando eu sempre gostava da imagem do anjo guerreiro, né? Escudo, espada, né? Sempre gostei disso. E aí eu sempre... Acho que menino gosta muito disso. Menino gosta disso, né? E aí eu vi aquela imagem de São Miguel Arcanjo, eu falava assim, gente, que incrível, né? Que impressionante. E aí quando eu me converti, não tinha outro, né? E na hora que eu vi a imagem de São Miguel Arcanjo, a imagem oficial de São Miguel Arcanjo, eu falei, gente, é meu sonho ser devoto de uma imagem assim, né? E aí eu fui conhecer a história de São Miguel Arcanjo e tomei ele pra mim definitivamente, sabe? E eu falei, São Miguel Arcanjo é meu santo de devoção em tudo, sabe? E aí eu passei por uma experiência que foi para mim a maior confirmação da minha vida em relação a São Miguel Arcanjo. Eu fui, ia passar o Réveillon no Rio de Janeiro. E eu sou, novamente, do interior. Morro de medo do Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro a gente vê no Cidade Alerta, né? Então, a gente só ouve falar. Assalto o tempo inteiro. Exatamente. Então, pra mim, a minha visão de Rio de Janeiro era isso. Eu falei assim, gente, o que eu tô indo fazer no Rio de Janeiro? Calma, essa história é lá no começo ou é mais pra frente? Bem pra frente. Na história, assim, me perdi na linha do tempo. Na linha do tempo. Não, isso já é bem pra frente, já na minha história de caminhada. Depois a gente volta lá no início da minha conversa. A conversa tá tão boa que a gente tá indo e tá A gente voltando. Vocês que se virem aí pra entender o que tá rolando nessa conversa. Mas já tinha um bom tempo de caminhada, já era coordenador do grupo de jovens da paróquia e sempre tive essa devoção de São Miguel e sempre passei essa devoção pra frente, sempre pra todo mundo, quaresma de São Miguel, oração de São Miguel, tudo que tinha de São Miguel eu fazia de São Miguel. Eu tenho uma imagem de São Miguel em cada cômodo da minha casa, mesmo. A minha Quaresma mãe, de São Miguel rola solto. Não tem jeito, a minha mãe fala tá, sua casa parece igreja, porque tem uma imagem de São Miguel em cada, e não é imagem, não, uma imagem, não Miguelzinho, não, né? Só imagem gigantesca. E aí eu fui pro Rio de Janeiro, né? Saí da minha cidade, que eu tava lá no Natal, e ia direto pro Rio. Peguei um ônibus, fui pro Rio de Janeiro direto. E aí eu fui chegando no Rio de Janeiro e eu passei, eram 6 horas de viagem, eu passei 6 horas rezando pra São Miguel Arcanjo, porque eu tava com pavor, porque eu ia descer na rodoviária do Rio de Janeiro. Rodoviária, né, gente? A gente sabe como é que é rodoviária. Qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo, né? Aquela confusão. E eu tava apavorado de chegar na rodoviária. E eu cheguei na rodoviária e falava só assim, São Miguel Arcanjo defendendo os combates, ia descendo e falei assim, São Miguel, vamos fazer um combinado. Seguinte, você tem que cuidar de mim do período em que eu desço do ônibus e entro no Uber pra ir embora. É o momento que o senhor tem que cuidar de mim. Depois disso tá tudo bem. Então, depois eu me vi. Depois eu dou conta. Mas nesse momento o senhor fica do meu lado e faz o trem acontecer. E aí eu fui, cheguei, desci do ônibus e fui até a porta. Cheguei na porta, perguntei pra uma pessoa, falei, onde que pede Uber? Ali, do lado de fora da rodoviária. Eu falei, pronto. Aí peguei o celular, chamei Uber e fui sozinho, com a mala nas mochila, notebook, tudo nas costas, mala com tudo que eu tinha, carteira, tudo. Parei na porta da rodoviária, era tipo 5 horas da manhã, ninguém na rua, nada acontecendo.
E aí, só rezando, São Miguel Arcanjo, defendendo esse combate e tal. E o Uber, nada de achar. De repente, parou uma pessoa do meu lado. E eu falei assim, pronto, era só o que eu faltava. E eu parei e comecei a rezar. E aí a pessoa falou, bom dia. Aí eu falei, bom dia. Nem olhei. Assim, não conheço ninguém. Melhor não fazer contato visual. Sem contato visual. Eu posso ficar sem a mala, sem o notebook, eu posso ficar sem nada, né? Sem contato visual. Eu falei, bom dia. E continuei olhando, tal. Aí a pessoa falou assim, você pode olhar pra mim? Aí eu falei... Aí eu olhei pra pessoa, a pessoa de capuz, moletom e tal. E eu falei... Tipo você indo pro retiro. Tipo eu indo pro retiro. Olhou e falou assim, caminha. Aí eu falei, não caminho. Aí eu já tinha infartado. Eu tremi inteiro. Eu falei assim, não. Aí ele levantou a camisa e mostrou, né, uma arma de fogo. Nossa, eu já teria de Não, eu não tinha condições. O pessoal, ele ia ter que me levar, chamar o SAMU. Eu acho que assim, eu não sei nem o que fazer. Eu não sei como que eu consegui me mover, né? Mas eu falei, eu não vou. Aí ele falou assim, ou você caminha ou o seu dia termina aqui. Aí eu falei, claro, então vamos caminhar. Aí fui caminhando e aí a gente entrou mais para uma rua mais erma ainda. E aí ele parou e falou assim, olha, seguinte, se você gritar, se você correr, é seu fim, acabou. Beleza? Eu falei, tá, tudo bem, beleza. Então, se você colaborar, tudo acontece certo. Eu falei, tá bom. Ele falou, então você vai pegar... Ele tinha pedido um combinado com São Miguel. São Miguel? Um combinado com São Miguel. Eu só rezava, eu falava, São Miguel, não é possível, eu sou seu devoto, eu faço tudo por você, eu só precisava de você agora. E aí ele falou assim, então passa tudo que você tem. Eu falei, claro, né, fazer o quê, né? Aí peguei, comecei a tirar a mochila, né, com o notebook, dar a mala e tal. De repente, eu tava de cabeça baixa, né, olhando assim, e ele com a mão dentro do moletom. E eu abaixei a cabeça e comecei a tirar. De repente, no que eu fui entregar pra ele, eu vi que ele tava pálido, olhando eu vi que o olhar dele estava para diante de mim, não para mim. Então eu parei, vi, tava com a mochila nas costas, eu parei, olhei e falei, polícia, né? Algum policial tá vindo ali, né? E eu olhei para trás, era um beco. Não tinha nada, não tinha absolutamente nada atrás de mim. E eu olhei com a mochila, olhei para ele e ele assim, ó, mudo. Eu falei... Aí começa aquela coisa. Tá joia? É só o notebook, cara, né? Aí eu comecei a falar assim, gente, já estamos aqui nessa situação. Aí eu falei, tá tudo bem? Tá tudo bem com você? Aí ele falou, eu não posso mais te roubar. Aí eu falei, eu nunca vi isso acontecer na minha vida, imagina, né? Não posso mais te roubar. Aí eu falei, não querendo que você me roube, né? Mas posso entender a razão. Você não quer mais me roubar. Aí ele falou assim, moço, eu tenho que te dizer uma coisa, eu sou evangélico. E ele falou desse jeito. Ele falou, eu sou evangélico? Eu não acredito. Mas São Miguel Arcanjo está aqui atrás de você. Falou desse jeito. Aí eu olhei para trás, né? Eu olhei para um lado, olhei para o outro, falei assim, não é possível, ou esse moço tá muito doido, ou São Miguel tá mesmo atrás de mim. Mas eu falei, já que ele falou, eu vou crescer, né? Então eu falei, já que eu tô com quem eu tá aqui, né? Quem me defende, eu já cresci. Eu falei, tá mesmo. E você tá muito errado nisso que você tá fazendo. Você não devia estar aqui roubando as pessoas. Já lançou a pregação. Já lancei, aí comecei a pregação. Já falei, isso que você tá fazendo, você tá destruindo sua vida. No que eu comecei a falar, o homem começou a chorar. Desesperadamente. Gente, não tô crendo. Eu também, história. Eu queria ser uma mosca. Ele começou a chorar desesperadamente. E eu olhei pra ele, aí naquela situação acontecendo, eu olhando. E eu falei assim, moço, calma. Tipo assim, já virou a situação. Tá tudo bem. Eu falei, moço, calma, tá tudo. São Miguel tá comigo, mas ele não vai fazer mal pra você, a não ser que você faça mal pra mim. Então, se você não vai fazer mal pra mim, tá tudo bem. E aí o moço começou a chorar e desabafar. Falou assim, desculpa, eu só tô aqui porque minha família tá passando necessidade, eu não queria estar nisso, não sei o quê. A situação já tava tão assim, no contorno. Eu tenho aproveitado, agora você me leva na casa onde eu tenho que ir, né? Dá uma carona. Dá uma carona. Que ele começou a chorar tanto que eu falei assim, gente, coitado, né? Aí eu falei, vem aqui, moço, vem aqui, me dá um abraço. E abracei ele começou a chorar copiosamente no meu ombro, copiosamente. Ele falava, me desculpa, não sei o que e tal. E eu falei, moço, tá tudo bem, olha, acabou a situação aqui, eu não tô magoado, não tô magoado, o senhor volta pra sua casa, eu volto pra minha casa, tá tudo bem. Aí ele falou assim, ô moço, mas você não tem uma ajuda que você possa me dar, não? Um dinheiro, pra pelo menos eu ajudar, minha filha tá passando necessidade de alimentos, não sei o quê. Aí, como eu já era experiente com o Rio de Janeiro, mentira, né? Não era nada experiente.
mas já esperava pelo Rio de Janeiro, eu tava com R$50 no bolso, que era a taxa de assalto, assim, porque eu fiquei com medo. Taxa de assalto, essa eu não Se você não carrega R$50 no bolso... Eu nunca tinha pensado nisso. Eu já tava no bolso, eu falei assim, porque se alguém me assaltar, eu dou esse dinheiro, né? E falo que é isso aí. E aí eu peguei e falei, moço, toma R$50 aqui, você vai pra sua casa, você fica feliz. Aí ele olhou e falou assim, aí pegou, olhou o dinheiro, olhou pra mim, olhou pra trás de mim e falou, São Miguel, não deixa eu levar R$50. Aí eu parei e falei, moço, deixa eu te explicar que a situação não tá confortável. Deixa eu te explicar, por mais que tá tudo bem aqui, não tá confortável a situação. Leva os R$50. Ele falou, faz o seguinte, espera aqui, eu vou ali na banca, eu troco e te devolvo 30 e fico com 20. Pode ser. Nessa hora o meu celular apitou e aí o Uber tinha chegado na esquina do beco. Aí o Uber apontou, olhou pra mim. Aí eu falei, moço, meu Uber chegou, fica com R$50. Pode, por favor, eu imploro. Eu imploro, eu saí correndo, eu entrei dentro do Uber, gente. E foi assim, eu me lembro da cena, eu dentro do Uber, tremendo ainda, né, com a situação toda que tinha acontecido. O Uber falou, tá tudo bem? Eu falei, moço, você não vai acreditar no que tá acontecendo, não. E eu olhando, a pessoa que tinha tentado me assaltar, ele foi embora assim, ó. Eu indo embora com o Uber, ele assim, ó. A gente demora a assimilar também, né? Depois você fica pensando, São Miguel? O que ele falou mesmo? Como que foi? A gente não, né? Quando é muito sobrenatural assim, até demora a cair na nossa cabeça. Demora. Assim. Eu fiquei pensando, gente, isso foi real isso? Tipo assim, isso aconteceu de fato agora, sabe? Eu demorei um tempo pra entender que aquilo foi real, que aquilo aconteceu mesmo, né? E assim, e se eu já tinha uma devoção com São Miguel, depois daquilo ali, assim, foi 100 vezes mais intenso, assim, a minha devoção com ele, porque realmente foi uma situação em que eu vi isso acontecendo e uma proteção divina acontecendo, assim, por algo que Jesus sabia e que São Miguel... Eu acho que não, que você contou com o motorista, ele deve ter falado que meu nome é Miguel, não? Não, imagina, mano. Meu nome é Miguel. Aí pronto, aí você desmaiava. Aí eu desmaiava. Mas, assim, foi impressionante. Foi algo que realmente, e desde então, é o meu santo surreal. De todas as horas. Tô precisando rezar mais pelos meus santos de devoção, viu? Porque... não cheguei nesse nível ainda não. Ô, Tassi, nós estamos aqui no papo bom, mas a gente precisa chegar no nosso assunto do podcast, né? Então, antes da gente passar pra lá, só conta pra gente mais ou menos como que é a sua rotina, então, hoje lá no Fanuel, o que você faz depois de 2008, como que você foi assumindo as coisas e ganhando a confiança do padre e ele colocando cada vez mais coisa na sua mão, que aí a gente passa pra nossa conversa, porque até agora nós batemos papo. O que, assim, eu entrei, né, depois do grupo, imediatamente eu quis servir. Eu falei, gente, o que eu experimentei é que eu preciso passar para outras pessoas, né? Eu acho que a primeira... Quando a gente tem esse momento de conversão real, assim, é a primeira coisa que a gente deseja, né? Falar assim, eu quero que outras pessoas experimentem isso que eu experimentei. Então, imediatamente eu cheguei para os coordenadores do grupo e falei, me deixa ajudar? E foi muito engraçado, porque a coordenadora olhou para mim e falou, não. Simpática, não? Ela falou, não tá precisando de ajuda. Aí eu falei, moça, eu faço qualquer coisa, eu só quero ajudar. E ela falou assim... O que você sabe fazer? Eu falei, qualquer coisa. O que você precisar que eu faça, eu faço. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, no próximo encontro você fica na porta, dando as boas-vindas para a pessoa. Eu falei, eu sou ótimo em dar boas-vindas para as pessoas, é tudo que eu quero fazer. E eu entrei e comecei, né, foi o meu primeiro serviço, era ficar na porta do encontro. Olá, do Master bem? Também. Do Master. Seja bem-vindo, olá, tudo bem, seja bem-vindo e tal. E eu ficava, o Master acontecia nas casas, então o encontro estava acontecendo nos apartamentos e eu ficava na portaria recebendo as pessoas. E aquilo para mim era o máximo, eu achava a coisa mais incrível do mundo. E eu servi um encontro, e aí no final do encontro a coordenadora chegou pra mim e falou, Tasso, você sabe fazer alguma outra coisa? Por quê? Aí eu falei, sei, mas por que aconteceu? As pessoas ficaram um pouco assustadas. Aí eu falei, por quê? Você ajudou uma pessoa a estacionar na rua, sabe? Não precisa de tanto. É só dar as boas-vindas pras pessoas. Só um PS. Você uma vez foi num retiro da mãe da igreja, que é a minha paróquia, né? E meu marido sempre conta essa história, que o Tasso chegava pra todo mundo do retiro e falava... Você conhece o Master? Você conhece o Master? Ele evangelizava as pessoas. E como eu tinha sotaque, é o Master? É o Master. Virou piada, então ficou um negócio... Toda vez que o Stephanie tiver, ele fala exatamente isso. Você conhece o Master? Era assim. E eu fazia assim, aí depois disso eu comecei a tirar foto, né, do encontro. E comecei a me envolver cada vez mais envolvido ali na paróquia. Eu já fiz de tudo, gente. Tudo que você imaginar que possa ser feito de serviço numa paróquia. Eu já fiz da paróquia. Eu lembro uma vez, padre, que a paróquia estava em reforma. E aí o senhor estava reformando a fachada da paróquia. E era domingo de manhã, estava acabando a reforma. E aí o padre convocou todo mundo e falou assim, gente, pelo amor de Deus, daqui 1 hora tem missa. A gente precisa deixar essa paróquia limpa, porque senão não tem o que fazer. E aí eu, né, já cheguei com esfregão, com tudo, falei, bora, vamos limpar essa paróquia aqui. E a gente começou a limpar. E aí a paróquia tinha um piso de granito, assim. Uhum. E aí, não sei, granito, porcelanato. E aí falou assim,
gente, agora pega o rodo. Não tinha rodo. Falei assim, como que a gente vai tirar a água daqui de dentro? E isso, gente, a minha empolgação, olha a empolgação evangélica do ser humano. A empolgação, eu era tão empolgado que eu falei assim, vamos fazer o seguinte, eu deito no chão, vocês me empurram pra gente tirar a água da igreja. Tá vendo? Não vai ler. Era assim. E foi, eu deitava no chão, o povo me empurrava e eu ia assim, ó. Um pega no pré, outro pega na mão. O outro pega na mão e a gente vai empurrando. Isso é fervor evangélico, isso que eu falo, gente. De pregador a rodo, eu já fiz tudo que você imaginar dentro da igreja. E pra quem te vê só ali no palco, pregando, conduzindo, é muito mais por trás do que na frente, Muito né? mais por trás. E eu gosto muito mais do serviço, mas assim, esse serviço pra mim é o serviço de fato, que é aquele serviço que Deus vê a gente fazendo, porque ele sabe que a gente tá fazendo aquilo ali por amor, né? Porque a pregação, né? A pregação, a música, é aquilo que aparece, é aquilo que todo mundo vê, né? Você recebe os aplausos, você recebe, né, os elogios. Agora, esse serviço de tu carregar a cadeira, do limpar a igreja, Descascar a batata descascar no a batata retiro. no retiro, esse serviço ninguém vê, né? E às vezes as pessoas não percebem. Sim. Eu lembro de uma vez um jovem, ele foi servir na intercessão do retiro. E aí ele estava servindo na intercessão o retiro inteiro, dentro da salinha da intercessão, rezando diante do Santíssimo. E aí ele saiu para almoçar e uma pessoa perguntou, falou, o que você está fazendo aqui no retiro? Ele falou, eu sou da intercessão. E a pessoa falou, e o que você faz? Ah, eu rezo. Aí a pessoa falou, mas você só reza? Essa é a sua função? Tipo assim, é isso, sabe? É o serviço do escondido. E aí, sobre essa questão do meu serviço, né, pra gente entrar no tema, vocês pediram pra trazer alguma coisa que fale sobre o serviço, Sim, a gente né? pediu. Vamos explicar o que é isso, né, padre? Cada convidado que vai chegar aqui no podcast tem que trazer um objeto pessoal que tem a ver com a sua história de fé, com o nosso tema, para deixar um pouquinho aqui no nosso cenário durante o episódio. Assim, aos 45 do segundo tempo, mas qual é o objeto que você trouxe? Eu trouxe, gente, eu sou colecionador de crachá. Eu achava que você ia dizer, eu sou colecionador de camisa de encontro. Também. Porque você tem todas, também, né? Eu tenho todas, mas eu sou colecionador de crachá de encontro que eu já participei. Que isso. Isso aqui são os retiros que tinham crachá, né? Então, assim, eu tenho todos os crachás de todos os encontros que eu participei até hoje, né? E eu guardo todos com maior carinho, assim, com maior amor, porque isso me recorda, Deixa né? eu ver. Claro. Que aí a gente mostra pro pessoal também. Todos os meus retiros. E eu peguei esses crachás esse tempo atrás e fui fazer a conta. Falei assim, cada retiro desse representa um final de semana, pelo menos, né? No mínimo um final de semana Sim. que eu dediquei de fato ao retiro, sem contar as horas Olha por isso. trás, né? De organização, de trabalho, de tudo. E... Muitos e muito. Tá na ordem. Não, tá aleatório. Tá. Esse Eu deve vou ser o fazer último, uma não? bagunça, depois eu vou tomar Esse Eleve é o último. O Eleve, O Eleve, esse foi o aqui eu retiro de fui, ó. Serras. É, Esse foi o último. esse foi o Gente, último. são muitos. Nossa, olha isso. Você Nossa lembra Senhora. de todos? Lembro de todos, por incrível que Vou pareça. passar assim rapidão. Esse aqui foi a época pessoal. pobre, não? Essa daí não tinha, só tinha esse tipo de crachá. Agora a gente faz personalizado. Tá assim, o coordenação geral. Olha lá, Ó, esse aqui é personalizado. são vários e vários e vários crachás. Esse aqui, olha, bonito. São vida do- São Carla Cutes, Beato. E todos esses crachás, assim, história. eu peguei pra somar, né? Que eu falei assim, deixa eu ter a curiosidade de quanto tempo que eu tenho dentro da igreja em retiro. E na hora que eu fiz a soma, deram 8.600 horas de retiro. Não, eu sabe o que eu 8.000? falo? Eu falo assim, se Jesus virar pra mim quando eu chegar lá no céu e falar assim, eu não te conheço. Eu vou falar assim, Eu vou pegar o meu crachá. puxa minha folha de ponta. Porque não tem condição, você vai me Eu vou desculpar, pegar o mas crachá. assim. Aqui, ó. Jesus, olha aqui, ó. Eu- Tá com muitas horas acumuladas. 8.000 e... 8.600 horas de Meu retiro. Deus. Isso contado, né, em Isso daria Em quanto em tempo? ano? Em tempo, em Um ano? Um ano. um ano. Imagina, Um ano. 365 dias. Se Mas- fosse finais de semana corridos, são 2 anos e 3 meses. Ou seja, 2 anos e 3 meses de finais de semana eu estive em retiro. Meu Deus. Na minha vida, desde que eu me converti. né, Padre, mesmo. não tem como. Fala com Jesus, fala com São Miguel. Pois é. Tá garantido o lugar do Cássio. Não tem como. O meu também, já fala com ele. Então, assim, porque é a minha alegria, é o amor da minha vida. Só um pouquinho, olha a criatividade depois, né? É mesmo. Vai aumentando, a gente vai fazendo. Vai melhorando a Vai qualidade. melhorando. Vai melhorando a Muito qualidade. Então, são esse tempo, assim, e é um tempo que eu não me arrependo de maneira Coloca nenhuma. ali pra gente, tá? Na Pertinho. nossa prateleira. É claro que a gente fica triste, a gente se desgasta, né? É um tempo que a gente gasta,
Mas eu não me arrependo de nenhuma dessas horas, sabe? Eu acho que foram as melhores horas que eu tive na minha vida, sabe? Porque é o que me sacia, é o que me transforma, e a gente vai falar disso ainda, né? Se der tempo, a gente ainda vai falar disso. Mas é ver outras pessoas experimentando o que eu experimentei, sabe? E os frutos também, né? Quantas pessoas vieram depois de você e que você abriu um caminho? Claro, assim, né? A gente tem que ter total consciência de que não é a gente que você fez... imagina também, Maria Helena, cada história por trás dessas 8.600 horas de retiro, ou com quantas pessoas, né? Seria até injusto perguntar assim, qual é a história que mais empolgou nessa retiro? Nossa, padre, é cada loucura, é muita né? coisa que aconteceu, assim, e trazendo sempre pra minha história nesse sentido, a história que mais me marca de todos os meus retiros, de tudo que eu já ajudei e participei, foi o meu primeiro acampamento, né? Que foi a primeira vez que nós fizemos um acampamento. Nossa, e esse negócio de acampamento, pra me convencer, foi difícil. Eu acho que eles tiveram que fazer um mês de jejum, viu? Porque eu falava, não vou permitir de jeito nenhum esse treino de acampamento. Jamais, não, imagina, eu era coordenador da Perseverança, foi quando o padre me colocou na Perseverança, e aí eu falei assim, já que ele teve a loucura de me colocar na coordenação da Perseverança, eu vou ter a loucura de pedir pra ele fazer um acampamento. Água mole, pedra dura. É quando falava, vai dormir em barraca, não sei mais o que, vai ficar no meio do mato, vai... Fazer atividade no meio fazer do atividade. mato. E eu falava, padre, deixando esse menino, precisa de pôr o pé na grama. Não sabe. Chegou uma mãe, o primeiro acampamento, o segundo que a gente foi fazer, a mãe chegou pra mim e falou assim, minha filha não pode ir no acampamento. Eu falei, por quê? Porque ela tem alergia à grama. Eu falei, como que sua filha tem alergia à grama? Ela nunca pisou na grama. Ela falou assim, não, ela não pode. Ela fica toda empolada quando tem contato com grama. Eu falei, gente, não é possível. Eu falei, esse menino precisa de grama. Precisa de terra, E aí, sujeira. o primeiro acampamento foi, né, que foi um processo de convencimento do padre. Primeiro a conversão do padre, né? Sim. Porque meu primeiro momento, não. O São Miguel teve que trabalhar, viu? Teve que trabalhar. Eu cheguei e falei, padre Alexandre, estava pensando em fazer um acampamento. Não. Não. Acampamento, Não. Sem chance nenhuma. E a gente foi, né, insistindo, até que ele falou assim, Tasso, pode fazer, mas saiba que pode dar muito errado tudo isso, sabe? Porque é uma responsabilidade que você está tomando gigantesca. E eu falei, gente, vamos que vamos, né? E aí eu visitei a Obra Jovem, né, da mãe da igreja, que fazia acampamentos já para aprender com vocês o que era necessário para se fazer um acampamento. Loucura, isso basta. Loucura. E eu cheguei, e esse foi, assim, esse crachá tá aqui no meio, né? É um crachá todo estragado, porque a gente resolveu fazer um acampamento e a gente foi escolher a data do acampamento, nós escolhemos no início de dezembro. Imagina. Nossa, no meio da chuva. Imagina como é que eu fiquei. Não, padre, eu acho que eu estaria no seu time nessa aí. Só que o que acontece? Isso foi decidido 7 meses antes, né? Só que eu nunca pensei, né? Falei assim, era a última coisa que eu estava preocupado, era com chuva no retiro. E a gente organizou o acampamento, a gente foi atrás das barracas, a gente correu atrás. E foi um trabalho, assim, eu acho que eu nunca tive tanto trabalho na minha vida do que para organizar, porque foi o primeiro mesmo, de fato. A gente não tinha experiência de nada. Tudo do zero, a gente não tinha experiência de nada. E aí chegou no dia, na véspera do retiro, quinta-feira, estava tudo pronto. A gente montou as barracas, a gente montou as tendas, a gente estava tudo preparado, uma casa de retiro. Só que a casa de retiro só tinha estrutura para acampamento, para mais nada. Se não fosse acampamento, não tinha retiro. E aí a gente começou a montar a estrutura, de repente, da quinta para sexta, caiu uma chuva como eu nunca vi igual na minha vida. Era uma tempestade. Eu acordei de madrugada com os trovões e eu olhava para aquilo ali e eu falava, não é possível, Jesus. E eu tinha plena confiança e certeza de que não ia chover no acampamento. O padre Alexandre chegava para mim e falava assim, Tasso, vai chover. E eu falava, padre Alexandre, e olha como é que eu sou ousado, gente. Eu chegava assim, padre Alexandre, isso é falta de fé. E o padre Alexandre falou assim, tá, isso não é falta de fé. Prudência, equilíbrio, discernimento, isso é prudência. E a Moninha chegava pra mim também e falava assim, Tasso, vai chover. Falava assim, vocês estão tentando derrubar a minha fé. Eu achava que assim, né? Tudo tava. Eu achava assim, tava cego pela situação. Rompendo em fé. Rompendo, E aí eu falava, não vai chover. Aí nessa quinta-feira, tal, de manhãzinho o padre me liga, Tasso, você viu, né? Eu falei, mas isso foi só uma aprovação. Vai abrir. Isso foi aprovação. Vai abrir. E ele falou assim, Tasso, compra pelo menos capa de chuva. Eu falei assim, padre Alexandre, olha como é que eu era cego, né? Eu falei assim, padre Alexandre, se eu comprar a capa de chuva, vai ser a prova que eu não tenho fé. Eu não posso dizer aos céus que eu não estou acreditando. Se eu comprar a capa de chuva, vai ser a prova que eu não tenho fé. E aí, gente, o que aconteceu? Chegamos sexta-noite do retiro, saímos da igreja, o céu limpinho. Eu falei, tá vendo? Vou chegar, vou provar pra todo mundo que foi falta de fé. Aí deu sexta-feira, 10 horas da noite, caiu uma tempestade, que só parou domingo.
O tempo inteiro. Só parou de chover o fim de semana inteirinho. Gente, os pais me ligavam e falavam assim, Tássio, tá chovendo aí? Eu falava, muito pouco. E os meninos correndo de um lado pro outro na chuva. E eu aos prantos, porque eu não sabia se chovia mais no céu ou da minha cara, de tanto que eu chorava. E eu olhava para aquilo ali e eu falava assim, Jesus, não é possível, o que você tá querendo com isso? Não é possível. Só chuva. Teve um momento que a chuva deu uma estiadinha, que foi assim, é uma cena que eu nunca mais esqueci da minha vida, que aí ele falou, gente, vamos fazer alguma atividade externa, né? Porque os meninos estão o tempo inteiro parados dentro da cozinha, né? Não tem que fazer. Aí eu falei assim, e aí, tem capa de chuva? Eu falei, não tem capa de chuva. Tá vendo? Conselho de pai, né? Não tem capa de chuva. Aí eu falei assim, e agora, o que a gente faz? Aí a Moninha chegou com um monte de saco de lixo. E falou assim, corta a cabecinha dos meninos e veste esse saco de lixo. A Moninha também. Essa tem passagem garantida. Eu não esqueço da cena. Os meninos tudo de saco de lixo azul, correndo de um lado pro outro na chuva. E eu olhando pra aquilo tudo ali. Eu falei, e eles devem estar amando. E aí acabou o retiro no final das contas. Eu cheguei na igreja, eu olhei para Alexandre e falei assim, eu nunca mais faço retiro na minha vida. Nunca mais. Eu tô extremamente decepcionado. Como é que Deus fez isso? 10 anos depois, a caixa. Nunca mais faço isso na vida. Só que foi um aprendizado, né, em primeiro lugar, né? Tenha prudência. Antes de eu até lembro um desses que eu tinha missa logo em seguida. E meu carro atolou. Eu, de túnica, de tudo. Tivemos que deixar o carro passar pro outro, passar por uma coisa. A gente estacionou um carro. O que acontece? O carro atolou, aí tinha uma caminhonete, a gente estacionou do lado, a gente colocou uma prancha de madeira pro padre atravessar, porque tava solando. Mas isso assim, a partir do momento que eles decidem e eles estão lá na lama. Aí você vai pra lá. Aí eu vou pra dar carinho, pra dizer, não, tô aqui. Do lado de vocês. É isso aí. E aí, assim, foi isso. O retiro choveu o tempo inteiro. Mas até hoje, todo mundo que foi no retiro fala que foi o melhor retiro de todos os tempos. Né? Pra mim foi pior. Engraçado, né? É aí que Deus faz a obra, né? É verdade. Tássio, e aí passando pro nosso tema, né? Como trazer essa presença que muitas vezes a gente coloca durante o nosso tempo na igreja. É fácil a gente falar de Jesus, a gente conversar sobre a palavra, a gente... sei lá, participar de um retiro como esse e viver um momento tão profundo, ou escutar a homilia do padre e falar, nossa, Deus. Mas aí a gente vai pra nossa confusão do dia a dia, às vezes a gente é engolido pela rotina, eu vejo isso assim, às vezes, literalmente, eu não tenho tempo de respirar em paz, porque é trabalho, é casa, é louça, é almoço, é menino, é tarará, aí a gente fala, gente... como que eu posso, então, trazer essa minha espiritualidade, isso que eu vivo lá na igreja, isso que eu aprendo, esse Jesus, que é uma pessoa, que não é uma coisa distante, né? Como que eu posso trazer essa presença para a minha vida, para as pessoas que me cercam, para o momento que eu não estou na igreja, que eu não estou pregando, que eu não estou conduzindo, coordenando um retiro? Como que isso funciona, assim, na sua cabeça? Então, eu entendo o seguinte, que pra gente ser presença, em primeiro lugar, a gente precisa estar na presença, né? Então a gente precisa estar com Deus, porque senão a gente não vai conseguir ser presença, porque senão a gente só vai passar aquilo que nós somos, nós mesmos, né? Então eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa estar com Deus. Sim. Só que, muitas vezes, aí você falou da rotina, da correria, das coisas todas, a gente às vezes pensa e eu sentia muito isso no começo da minha fé, no início da minha conversão, eu achava que Deus só estava feliz comigo quando eu estava no meu quarto ajoelhado rezando. Quando eu saía daquilo ali, aquilo me incomodava. Tipo assim, eu tenho que ir pra faculdade. Eu me sentia mal. Tô perdendo tempo. Eu tô perdendo um tempo de estar com Deus. Sabe, Deus tá triste comigo. Eu sentia isso às vezes. Eu vou fazer uma viagem com meus amigos. Nossa, mas Deus vai ficar chateado porque eu podia gastar esse tempo dessa viagem rezando. E eu me sentia muito mal. E demorou um tempo para eu compreender aquilo que eu falei. A nossa forma de falar com Deus é a oração, mas Deus fala conosco em todas as coisas. E eu demorei para entender, e seria muito injusto, né, até da parte, se fôssemos olhar assim da parte de Deus, seria muito injusto se a única coisa que Deus se alegrasse conosco na nossa vida fosse quando a gente tivesse de joelhos fechados dentro do nosso quarto rezando. Até porque a vocação da maioria das pessoas não é uma vocação religiosa, né? É diferente. A minha vida da vida do padre, por exemplo, eu tenho certeza que é completamente diferente. São vocações maravilhosas, né? As pessoas que de fato são chamadas à contemplação eterna ali dentro, o mosteiro e tudo. Graças a Deus existem essas vocações que sustentam a igreja. Mas nós, leigos, que estamos aí na rotina, no dia a dia, seria muito triste se a gente pesasse nesse ponto de olhar e falar, Deus só está feliz comigo quando eu estou fechado no meu quarto rezando. Porque aí, como seriam as famílias? Como seria o trabalho? Como seriam as coisas do dia a dia? E eu acho que a gente precisa entender que Deus se alegra
conosco. Sabe, Ele se alegra quando nós estamos felizes com os nossos amigos. Deus se alegra quando uma mãe cuida do seu filho. Deus se alegra quando a gente está feliz e fazendo o nosso trabalho com dignidade, com honestidade, com justiça. Né? Quando a gente pega com Adão e Eva, ali, me corrija se eu estiver errado, padre, mas em Adão e Eva, Deus deixava Adão e Eva e falava assim, ó, fiquem aí no jardim durante o dia, e Deus voltava durante a tarde, né? Ou seja, eles tinham um tempo, né? E nomeie os animais, dê nome aos animais, ou seja, eles tinham uma função, eles tinham algo, né? Fazer o que deve ser feito. Fazer o que deve ser feito. Bonita essa colocação dessa parte poética da Sagrada Escritura, né? Essa analogia que você está trazendo da questão do livro do Gênesis com a vida, né? Sim, e Deus, aí fala mesmo, Deus voltava no final da tarde, né? Para encontrar com eles, né? Para encontrar-se com eles. E eu vejo que é isso, a gente tem o nosso momento de encontrar-se com Deus, que é extremamente necessário, a nossa oração, estarmos junto com Deus, estarmos de joelhos rezando, fazendo a nossa oração, mas isso não significa que no restante do nosso dia nós não podemos estar na presença de Deus, sabe? Porque a gente tem isso, né? A gente tem que se lembrar dele, se lembrar da graça dele. Eu tenho certeza que você, Maria Helena, como mãe, quando você vê o seu filho, você enxerga Cristo em todas as coisas naquilo. Você fala, isso, sabe, olha como isso é belo, como isso é divino, é um filho, uma vida da qual eu sou responsável, né? E até nos sacrifícios também, né? Porque não é fácil a vida de um homem que trabalha muito, a vida de um padre, a vida de uma mãe que às vezes, quando o neném é muito pequenininho, tem que acordar de madrugada. Uma vez um padre que me orienta me disse que quando a gente faz as coisas, mas faz as coisas reclamando, a gente se dedica, a gente faz o esforço, mas a gente perde a graça, porque a gente está fazendo o que devia ser feito, mas a gente está tirando a bondade daquilo do nosso coração, né? Então, uma vez eu levei para ele isso, eu falei, eu não tenho, às vezes eu sinto que eu não tenho tempo de chegar e meditar a palavra e tal, porque eu acabo de trabalhar e aí é o banho do menino, é a hora de jantar, é tal coisa, aí depois que eu vou pensar que eu tenho que tomar banho, enfim, né, coisas do dia a dia. E ele falou, se você fizer as coisas bem e sem reclamar, porque isso também é um grande desafio, né, você alcança a graça daquela coisa que você está fazendo. Então, é isso, é se esforçar. Mas isso é muito lindo, não é? Porque às vezes a gente... você estava falando da conversão. Algumas pessoas acham que tem que esticar demais a corda num ponto, que é só a oração. Sim. Né? Eu tô vendo que muitas pessoas estão ficando até adoecidas, né? Assim, porque só querem rezar e esquecem que Deus ele tem um momento para vir ou no final da tarde ou no começo da manhã, né? Sim. A gente perde aquele estado que a gente da qual é chamado. Eu acredito que eu vi isso acontecer muito no grupo de jovens, acredito que o senhor tenha visto também isso muito acontecer, que às vezes a família, a pessoa entra para a igreja e ela fica tão ali, de uma maneira tão às vezes adoecida ali dentro, que ela esquece da família. Eu já vivi essa fase. Abandona os filhos, abandona tudo, porque fala assim, não, eu tenho que estar aqui rezando. E abandona as suas obrigações, né? Que são coisas que todos nós temos, né? E isso eu acho que adoece a família, adoece a sociedade, né? Quando a gente esquece que nós temos responsabilidades fora, né? A gente tem responsabilidade. Isso não significa que a gente não possa levar Deus em todos os lugares, né? E às vezes também o que eu sinto é que nessas participações nossas no trabalho, na família, a gente tem esse impulso de querer empurrar a nossa fé goela abaixo para as pessoas, aí a gente já trazendo um pouco para a realidade de famílias que não têm a mesma fé que a gente ou que não aceitam o que se acredita na nossa igreja, né? Às vezes a gente fica querendo empurrar aquilo goela abaixo e falar, você tem que acreditar, isso que você faz é errado, tararara. E muitas vezes a gente se comunica de forma a fechar os ouvidos do outro, né? Quando, pelo contrário, quando a gente simplesmente vai em um almoço de família e é feliz na nossa casa, é feliz mostrando que tudo bem, eu tô aqui com meu filho que me dá trabalho, mas eu tô muito feliz com isso. Eu tô trabalhando muito, mas eu tô fazendo o que eu posso, o que eu devo e eu tô aqui com vocês, vivendo um momento. Isso às vezes é falar mais de Deus do que simplesmente apontar o dedo na cara de alguém, falar que a pessoa faz isso, faz aquilo, que tá errado, que ela tem que ir à missa, que ela tem que tal. Claro, esse é o nosso sonho, que a pessoa tenha a nossa fé, que a pessoa viva uma realidade espiritual. Mas às vezes não é assim que ela vai abrir os olhos dela, né? Precisa de um processo, precisa de um momento igual você viveu, ou o senhor viveu um pouco mais novo, ou eu vivi também no meu processo. Não é igual para todo mundo e esse empurrar a fé é ineficiente, na minha opinião.
Eu penso muito nisso, assim, que às vezes a pessoa vai num evento, um seminário, alguma coisa, e ela tem a experiência dela ali, né? Imagina uma senhora casada, ela tem a experiência dela ali, eu que sou da renovação carismática, gosto das orações carismáticas, imagina, aí a pessoa chega em casa, né? A senhora teve a experiência ali, o marido tá lá assistindo televisão, né? De repente o futebol, ela desliga a televisão e fala, ajoelha aí que eu vou orar por você. Não tem como, não dá. O marido vai lá e fala assim, pronto, a igreja enlouqueceu, né? Vai, no mínimo que vai acontecer é uma briga ali dentro daquela situação. Né? Ou outra, né? A pessoa passa por uma experiência com Jesus e depois vem o momento da conversão, da mudança de hábitos. Às vezes a pessoa quer empurrar dentro da casa dela a conversão e a mudança de hábitos, sendo que às vezes ainda não houve um encontro pessoal com Jesus. Exato. Então o processo vira do avesso e não funciona, né? Exato. Jesus precisa ser conhecido para que ele brote no coração da pessoa uma vontade de mudar. Então a gente precisa levar Jesus antes de querer trazer a mudança, né? Eu vejo muito isso, que às vezes a pessoa, ela tem uma experiência com Cristo, uma experiência pessoal com Jesus, ela experimenta aquela experiência, mas quando ela vai passar isso para outra pessoa, ela não passa a experiência, ela passa uma imposição sobre aquilo, sabe? Eu experimentei isso e você vai experimentar isso, entendeu? Do jeito que eu experimentei, sabe? E às vezes isso acontece até um distanciamento, às vezes, da forma, sabe? Porque as pessoas, é muito triste que eu vejo que às vezes a gente, graças a Deus, quando a gente entra na igreja, a gente começa a melhorar, né? Eu acredito, ao menos se torna um intuito. É o esperado, né? Ao menos se torna um intuito da nossa vida, né? A gente tenta melhorar. Mas muitas vezes a gente começa num processo de melhorar, de buscar mais as virtudes na nossa vida, de buscar ser mais católico, tá? Buscar ser melhor na nossa vida, só que a gente esquece de onde a gente veio. Então acho que a gente sempre tem que ter um olho no céu, um olho para onde a gente está indo e um olho para trás para lembrar de onde a gente está. A gente não pode viver no passado achando que aquilo ali, essas culpas, as coisas que eu cometi, os meus erros tal, eternos, mas a gente também não pode simplesmente achar que a gente melhorou e se distanciou completamente do mundo agora, sabe? Porque eu vejo muita gente que acontece isso. Entra para a igreja e acha que agora se tornou uma pessoa, né? Uma pessoa separada do mundo, né? Eu sou uma tribo escolhida, né? E ninguém mais pode se aproximar de mim e eu estou agora... E eu vejo isso muitas vezes no discurso que muda, né? Que a pessoa para de falar de nós e começa a falar de vocês, né? Sim. Então, assim, vocês pecadores. Não, eu não sou pecador? Eu deixei de ser pecador? Não, eu continuo. Né? Então nós estamos tudo na mesma luta, né? Na mesmo desafio. Não. E quando a gente esquece que as pessoas estão no desafio, talvez no desafio pior do que a gente quando nos convertemos, a gente mais afasta do que aproxima aquela pessoa. Interessante isso, mas eu queria só colocar uma coisa assim. O Tássio, coordenador geral do Grupo Fanuel, eu quando faço as contas, eu faço assim. O Projeto Perseverança tem 600 adolescentes, o Projeto Crisma está com 400, o Projeto GOF, que é o Grupo de Oração e Formação Fanuel, que depois da Crisma. É muita gente. Aí eu vou colocando as contas assim, para mim é sempre as contas a mais. Quando eu vejo aquele bando, eu vejo muita gente, né? O Master. Como você enxerga essa questão da continuidade dessas pessoas nesse processo inteiro? Desde que lá na igreja a gente tem o espaço para kids, né, o espaço para crianças e vai terminar lá com as coisas. Isso é difícil, né? Sim, é muito difícil. É muito difícil. Sabe, Padre, uma coisa que eu vi, que foi assim para mim a grande mudança na minha forma de evangelização, foi o seguinte, no momento em que, lidando com as crianças, nós tínhamos um pensamento inicial de que a criança ela não é capaz de rezar, de orar de uma maneira profunda. A gente achava que ela não era capaz de experimentar. Que às vezes o menino consegue ter uma experiência real com Jesus depois dos 15. E eu tinha esse pensamento no início. E aí, quando eu comecei na Perseverança, eu falei assim, a gente começou fazendo os encontros e eram coisas leves, né? Era realmente música, alegria, um tema divertido, dinâmica, não sei o que. E aí chegou um determinado momento que eu falei assim, gente, isso aqui não está rendendo fruto real para aquelas crianças. Vamos botar esse povo para rezar. Rezar mesmo, vamos ensinar essas crianças a rezarem. Sabe? Ter uma espiritualidade, ensinar para elas que é possível ter uma espiritualidade ainda criança. E aí a gente começou a investir nisso, nessa ideia, sabe? E começamos a buscar, fazer orações, ensinar como se rezava, sabe? Fecha seus olhos, coloca a mão no seu coração, começa a refletir, fazia uma meditação, claro, dentro do nível que ela era capaz de compreender, fazia reflexões, propunha temas para que ela refletisse durante aquelas orações.
isso foi uma mudança completa, um divisor de águas, porque antes eu via muito assim, que o jovem, ele começava às vezes na perseverança, mas não dava continuidade. Hoje nós temos na igreja jovens que começaram com 10 anos na perseverança e estão coordenando, nós temos jovens já no curso de noivos. É o meu caso, que eu falei com vocês que eu não tenho um dia e a hora que eu converti, mas foi esse processo, assim, eu acho que eu tive essa pegada na mão e fui cada vez mais conhecendo a Deus de uma forma que foi me alimentando durante o meu crescimento, a minha vida. E é bem isso, assim, às vezes quando a gente cria essa intimidade, né, que também aconteceu com vocês, e eu acredito que aconteceu comigo de uma forma diferente, a gente consegue ir evoluindo e fazendo Deus fazer parte da nossa vida, mesmo que não necessariamente a gente precise de um dia, de uma hora, de um encontro marcado, aquilo passa a ser necessário para a nossa vida, né, com o nosso crescimento. Exatamente. Maria Helena, esse papo poderia... Eu não sabia, assim, eu tô assim, muito feliz, porque a gente nem viu esse tempo correndo. Não, eu não vi. Já você não viu, né? Finaliza aí. Finaliza, termina, mas foi muito bom, não é? Nossa, foi muito bom, um primeiro episódio de respeito. Eu aprendi muito, fiz reflexões aqui durante a nossa conversa, a sua história, seus ensinamentos e realmente, assim, essa proposta de levar Deus para o nosso dia a dia no momento que a gente está na igreja e no momento que a gente está fazendo as nossas coisas em casa, mas que a gente faça bem, né, Padre? Amei. Eu também. Para mim foi assim uma experiência diferente. Eu confesso para vocês, eu não quis assistir. Vocês falavam tanto de podcast, eu não queria nenhum para chegar aqui, para eu não chegar com nenhum vício. Eu acho que para mim foi uma experiência e ver o Tasco, eu vejo desde quando começou lá, no seu início da conversão. E hoje, assim, ver uma pessoa realmente de Deus, madura, uma pessoa que tem uma caminhada muito linda. Eu agradeço, gratidão mesmo. Nossa, também, tá? Deus abençoe a sua caminhada. O Fanuel, que tem um projeto maravilhoso de trazer milhares de jovens a cada ano para a igreja. E o nosso podcast vai ser semanal, né, Padre? Toda semana teremos convidados imperdíveis, tão imperdíveis como o Tássio. E você nos acompanhe, porque se esse papo foi bom, eu acredito que os próximos... A liga foi boa, né, Padre? A liga foi maravilhosa, né? Então, muito obrigada, Tássio. Nós nos despedimos aqui, nos vemos na próxima semana, no episódio número 2. Para você que nos acompanha também, muito obrigada. Que você possa compartilhar esse episódio, conte essa notícia maravilhosa para todo mundo, né, Fábio? Sim, seja divulgador, né? Seja divulgador. Pra gente incentivar a gente a continuar aqui. Exatamente. Essa é a primeira temporada, tem que dar certo para continuar. Isso. Então, um beijo, tchau. Padre, podia dar a bênção pra gente. Então, que Deus infinitamente bom, com esse papo maravilhoso, porque Deus está sempre presente naquilo que o edifica. Que Ele abençoe a todos que estão aqui e a todos que estão participando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Até o próximo episódio, pessoal. Até.